Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, sou o Dalton, professor de Química da Mapper, e hoje nós vamos discutir uma parte matemática dos decaimentos radioativos, né? Os cálculos matemáticos dos fenômenos radioativos. Você já estudou bastante cálculos químicos, principalmente quando você estuda os cálculos estequiométricos. Lá nos cálculos estequiométricos, você basicamente resolve todas as questões utilizando as regras de três, as chamadas regras de proporcionalidade. Aqui no cálculo radioativo, a gente não pode fazer uso de regras de três. A gente não pode fazer, não é que não pode, né? A gente não deve fazer os cálculos por regras de três, porque não são decaimentos cujos cálculos são proporcionais, não são grandezas proporcionais, não é assim? Esses cálculos dos decaimentos radioativos, eles são feitos de uma forma diferente. Por quê? Porque existem alguns conceitos, né, de que o núcleo decai de uma maneira diferente do que a matéria se transforma no dia a dia, certo? E para eu entender melhor os decaimentos radioativos, o primeiro conceito que eu tenho que entender é o chamado período de semidesintegração, que é o período necessário para desintegrar 50% da massa inicial. Nas provas de vestibulares, nos exames, geralmente eles falam em período de meia-vida, simbolizando por esse T de tempo, com meio aqui do lado, ou P, com meio, período de meia-vida, ou tempo de meia-vida, período de semidesintegração. E isso é fundamental para você entender os cálculos. Vamos mais uma vez? O que é o período de meia-vida de um núcleo? É o tempo necessário que esse núcleo leva para desintegrar 50% de massa da amostra. Então eu vou imaginar, pessoal, que no início eu tenha uma massa M0, massa inicial. Após um período de meia-vida, eu vou simbolizar aqui por primeiro T, metade, após o primeiro período de meia-vida de decaimento, essa massa inicial que era M0, ela cai pela metade. Então nós teremos nesse exato momento M0 sobre 2. Se você pegar o Césio 137, que foi do acidente radiológico de Goiânia, esse período de meia-vida é aproximadamente aí 33 anos, né? Então, considerando que o acidente foi lá no século passado, né, em 1987, considerando o tempo de armazenamento, 88, nós temos aí, né, para 2021, não é assim? Exatamente 33 anos. Então, se você for ao depósito que a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, construiu lá em Abadia de Goiás, próximo a Goiânia, uma cidade, um município que fica ali coisa de uns 20 quilômetros de Goiânia, é lá que o césio foi recolhido, os rejeitos radioativos foram recolhidos. Após 33 anos, a massa que nós temos de césio daquilo que foi depositado hoje naquele local é de 50% do que havia na época do acidente. Ou seja, transcorremos exatamente um período de meia-vida, que é o tempo necessário para se perder 50% da massa. Mas vamos considerar mais um período de meia-vida e essa massa que já era M0 sobre 2 cai para M0 sobre 4. Segundo período. Mais um período de meia-vida, essa massa M0 sobre 4 cai para M0 sobre 8. Mais um período, M0 sobre 16, mais um período sobre 32, 64, 128. Você está notando que isso aqui forma uma progressão. Ora, M0, vou falar que aqui é M0 sobre 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Isso é uma progressão especial, não é, pessoal? Essa progressão é chamada de progressão geométrica. Parece que a massa está dividindo e esses números estão formando uma PG. E eu posso fazer isso mesmo, ó. Massa inicial sobre alguma coisa, massa inicial
sobre alguma coisa. Esse 2 eu posso falar que é 2 elevado a 1. Da mesma forma que o 1 eu posso falar que é 2 elevado a 0. Ah, mas o 4, Dalton, eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado e o 8 eu posso escrever como sendo 2 à terceira. Posso fazer isso? Então, se você olhar essa progressão, ó, que nós fizemos a divisão, isso aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Pessoal, o próximo vai ser 2 elevado a quarta e depois 2 elevado a quinta, a sexta. Se você verificar com calma, esses números aqui agora, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, é uma PA de razão 1, é uma progressão aritmética, não é? É, mas ao todo isso aqui é uma PG, é uma progressão geométrica. Então eu posso generalizar. Se você observar, ó, primeiro período de meia-vida, segundo período, terceiro período, quarto período, N períodos. Quando eu observo isso, pessoal, e verifico, ó, após o primeiro período, esse número chegou em 1. Após o segundo período, esse número chegou em 2. Após o terceiro período, esse número chegou em 3. Então, quando eu realizar o quarto período de decaimento, esse número será 4. E quando eu realizar o enésimo período de decaimento, esse número será N. Olha, Adalto, que legal. Então eu posso dizer que esse númerozinho aqui, ó, o 2, o 3, o 1, eles me indicam o número de períodos de meia-vidas que a amostra radioativa sofreu. Sim, é isso mesmo. E é a partir desse ponto que eu generalizo uma fórmula. Eu sei que a massa final aqui é igual à massa inicial. Mas a massa final aqui já é a massa inicial dividido por 2. A massa final aqui é a massa inicial dividido por 4, ou 2 elevado a 2. A massa final nesse estágio é 2 elevado a 3. A massa final no enésimo estágio é 2 elevado a n. Portanto, eu posso pegar a fórmula e dizer assim, ó, a massa final no decaimento radioativo é sempre a massa inicial dividida por 2 elevado a n, onde, vamos lá, n indica o número de períodos de meias-vidas que a amostra sofreu. Beleza? Vamos de novo? Sempre a massa final num decaimento é dado pela massa inicial dividida por 2 elevado a n, onde n mede o número de períodos de meias-vidas. Ah, Adalto, mas eu não preciso fazer isso tudo, eu posso também sair dividindo. Pode. Você pode fazer a seguinte coisa. Se a massa inicial de uma amostra radioativa é de 100 gramas e ela sofreu 3 ou 4 decaimentos, eu posso fazer assim. Após o primeiro decaimento, essa massa inicial cai pela metade. Então, após o primeiro decaimento, eu tenho 50 gramas. Após o segundo período de meia-vida, ou decaimento, essa massa passa a ser 25 gramas. Após o terceiro período de decaimento, essa massa será de 12,5 gramas. Dalton, já está ficando difícil, né? Tá, porque a próxima divisão, isso aqui, pessoal, vai cair para 6,25 gramas. E a próxima? Para 3,125 gramas. Dependendo da quantidade de períodos de meias-vidas, esse número vai ficar muito pequeno. Então, nesse momento, pessoal, é melhor eu utilizar a fórmula, porque aqui eu resolvo uma exponencialzinha e faço o cálculo da massa final, certo? Próximo passo, nós faremos alguns exemplos para você praticar melhor essa fórmula de decaimento radioativo. Tchau, tchau, até mais.